Bom dia, meus amados irmãos e alunos, que Deus possa nos abençoar no dia do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 7 sobre o tema o sofrimento humano e a misericórdia de Deus. E nós vamos frisar então os capítulos de Isaías 36, 37, 38 e 40. E o texto áureo nós encontramos no capítulo 40, versículo 9, quando a palavra de Deus nos diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobre a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a e não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Vamos orar, amados. Pai querido, Deus amado, obrigado que o Senhor se compadece das nossas enfermidades, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, da dor que nós sentimos. Obrigado que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E aqui nessa manhã podemos ver claramente como a tua misericórdia é grande, infinita. O Senhor não quer ver o teu povo sofrer, mas o Senhor quer ver o teu povo abençoado, revestido do teu poder, humildes e obedientes à tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, que nós hoje possamos assimilar a tua vontade e o teu querer. Em teu nome, Jesus. Amém. Como nós já falamos, o tema, o sofrimento humano e as misericórdias de Deus. Hoje nós vamos ver, dentro do livro de Isaías, o profeta Isaías, abordando o rei Ezequias. Aliás, é o único rei que entra as suas narrações dentro do profeta Isaías. Nós também encontramos esses registros quando nós vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 18, e também o segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Ou seja, nós encontramos em Isaías, aqui no capítulo 36, nós encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 18, e no livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do capítulo 28, 29 em diante, ou seja, 19. O rei Ezequias, ele reinou no período de 725 a 696, 29 anos foi o seu reinado. Isso é importante nós guardarmos esta data, esses 29 anos, e nós vamos falar mais sobre isso. Então, no registro bíblico que nós falamos, nós temos as três narrações, Isaías, em Reis e em Crônicas. Quais foram algumas qualidades, quando a gente começa a ler esses três pontos chaves, como a Bíblia frisa, algumas qualidades? Ele era amigo da agricultura, é a primeira qualidade que a Bíblia frisa. Segunda coisa que ele fez, ele levou água encarnada para a cidade de Jerusalém. Os engenheiros até hoje não conseguiram decifrar como a engenharia estava avançada naquela época. Ou seja, eles começaram a furar o monte, vieram de um lado, vieram do outro lado, e erraram apenas por 7 centímetros. Por 7 centímetros eles erraram. Então, é uma coisa impressionante que ele fez. Está até hoje lá ainda. Ele levou ao povo buscar a Deus. Esse é um ponto-chave. E quando nós olhamos, segundo livro de Reis 18, o povo estava adorando aquela imagem, aquela cruz que Moisés fez quando as pessoas desobedeceram a Deus, foram picadas por serpentes. Então Moisés levantou uma serpente, quando as pessoas olhavam, eles eram saradas. Quase 1000 anos passaram. Isso tornou-se o objeto de idolatria para aquele povo. E ele esmagou aquele ouro, desfez tudo aquilo lá. Resultado, um grande avivamento nós encontramos do povo de Judá e também o povo que sobrou do povo do norte também, ou seja, o povo de Israel como um todo. 3 coisas básicas nós precisamos aprender, isso precisa estar bem perto do meu, do seu, dos nossos corações. Primeira coisa básica do seu caráter, ele temia a Deus.
O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus. Segunda coisa, era um homem de oração. Nós vamos ler algumas orações que ele fez. Então, ele era um homem que orava. Meu querido, você ora. Quanto tempo você gasta diante da presença de Deus? Você tem intimidade com Deus. Aliás, Billy Graham falou assim, nós precisamos orar até que nós encontramos intimidade com Deus. A terceira coisa de suma importância, ele confiava na palavra do profeta que falava em nome de Deus. Gente, como isso é importante. Nós, como igreja, nós precisamos confiar na pregação do pastor. O pastor prega a palavra de Deus, então nós precisamos confiar. Ou seja, essa palavra precisa fazer parte da minha, da sua, das nossas vidas. Esse é um ponto-chave. O texto capítulo 36 começa assim: aconteceu no ano 14º rei Ezequias. Importante, ou seja, ele estava governando 14 dias. O que aconteceu? Que Senaqueribe, rei da Síria, a capital era Nínive, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Isto é importante nós frisarmos aqui. Ou seja, o que aconteceu? O rei da Assíria, Senaqueribe, ele já tinha dominado todas as outras regiões, os povos, ele já tinha dominado. Só sobrava ainda Judá, era a única que sobrava. E o rei Ezequias, antes da invasão, ele tirou todo o ouro do templo e do palácio e entregou para ele. Mas o rei não satisfeito, agora ele vem com a tropa, vem lá e quer invadir Judá. E ele manda Rabsaque, isso está no versículo 2, Rabsaque então veio e intimou o povo de Judá para eles se entregarem. Realmente foi uma coisa muito triste. Era um sarcasmo que ele joga diante do povo de Deus. Ele acusa Deus, ele acusa o rei, ele acusa o povo. Ele fala que o povo não tem uma suficiência de alimentação para viver. É uma coisa triste. Nós não vamos ver sobre isso. Mas vamos ver qual foi as atitudes do rei Ezequias. Primeira atitude, que ele levou ao povo: fica em silêncio. Isto podemos falar bastante, porque Deus fala no silêncio. Deus não fala no tumulto. Deus não fala no agitar das pessoas. Isso podemos ver em outros exemplos na Bíblia. Eles ficaram calados. Ou seja, não responderam nada. Segunda coisa que ele fez: levou o povo à oração. Nós já estamos então no capítulo 37. Nós vamos ler então, a partir do versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. Vou repetir isso aqui. Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, versículo 16: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus. Tu somente, e todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olhe, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Isso é importante, ele não afrontou o povo, ele afrontou o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das suas terras, lançando no fogo os seus deuses, porque Deus não era, senão obra das mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Senhor. Esta é a oração que o rei fez na casa de Deus. Ou seja, ele teve um propósito, ele foi com um propósito. Nós precisamos rever, através das nossas orações. Será que nós estamos orando com um propósito? Ou nós só estamos orando por orar? Ele foi na casa de Deus, ele levou o povo a orar, ele levou o povo junto na casa de Deus, e lá ele orou objetivamente: Senhor,
O único socorro nosso é o Senhor. E ponto final. Terceiro, chamaram o profeta Isaías. Quando nós fizemos uma análise do profeta Isaías, o profeta Isaías, creio eu, que era o homem que tinha mais intimidade com Deus. Aliás, ele só atuava nas grandes questões. Era um enorme exército que estava vindo para arrancar os judeus, porque aquele lugar é muito rico, muito precioso. E Senaqueribe também queria aquele lugar. Mas, o que aconteceu? O que Deus fez? O que nos diz a Bíblia no capítulo 37, versículo 36 em diante? Então, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Risroque, seu Deus, Adramelech e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. E Azar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. O que Deus fez? Mandou um anjo e feriu 185.000 homens. E qual foi o resultado? Judá e o seu povo estavam livres. Deus libertou o seu povo. Deus ouviu a oração. Não é essa a nossa experiência? Quando nós oramos com coração sincero, contrito, voltado ao Senhor. Senhor, livra-nos. Senhor, ajuda-me. E Deus nos socorre. Deus é o nosso socorro, bem presente nas horas da tribulação. Este é um resultado muito lindo. Quando nós voltamos para o capítulo 38. 38 traz um choque ao nosso coração. O que nos diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que situação nós encontramos aqui? Que situação? Deus manda seu profeta, o profeta Isaías, para dizer ao rei Ezequias: você vai morrer. Se fosse eu, se fosse você, como nós ficaríamos? Como eu ficaria? Nós não precisamos esquecer, o rei estava com 39 anos nessa altura. Aliás, quando fala sobre morte, sobre algumas questões, eu, pastor Erno, faço análise. Faço análise. É difícil falar sobre isso, é muito difícil. Mas a pergunta que quero fazer, por que Deus queria que Ezequias morresse? Porque Deus falou, ó, você vai morrer. Deus é onisciente. Deus sabia o que haveria a vir ainda, se ele continuasse a viver. O que viria ainda. Mas, antes de nós entrarmos sobre isto, há duas coisas que movem o coração de Deus. Ezequias fez isso, o rei Ezequias fez isto. Oração e lágrima. Quando um pobre ser humano, um pobre pecador igual eu, chegamos diante da presença de Deus em oração sincera e com lágrimas, move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Mas vamos lá, a pergunta, não respondemos ainda, por que Deus queria que o rei morresse? Logo depois da sua cura, o seu coração se saltou. Aí nós encontramos um problema nosso, que nós precisamos cuidar do nosso dia a dia. As bênçãos do Senhor, nos diz a Bíblia, não traz pesar.
Mas as bênçãos do Senhor eu preciso ter cuidado para que meu coração não se exalte ou não se vangloria. Esse tem que ser um cuidado chave. Muito, muito, muito importante. Ou seja, Deus queria privar o povo judeu, porque isso trouxe grandes pesares. Mas a segunda coisa, ele não quis morrer porque ele não tinha filho ainda. Isso vai ser, talvez aqui para frente, não sei se a lição vai entrar. Ele não tinha filho ainda, ele queria um herdeiro. Mas só Deus sabe o que este filho chamado Manassés trouxe de desgraça para a nação dos judeus, para o povo judeu. Deus queria privar. Então, meus queridos, quando alguém morre, nem sempre a gente consegue descobrir por que ele morreu. Quando nós olhamos na Bíblia, na palavra de Deus, a gente consegue descobrir. É difícil, Deus revela, Deus mostra de uma outra maneira. Deus mostra isto. Mas, quando alguém morre do nosso meio, ainda com 39 anos, assim, na flor da idade ainda, nem sempre a gente descobre por que aconteceu isto. Ele, através da oração, através das suas lágrimas, ele experimentou algo que está no capítulo 38, versículo 8. Ele pediu um sinal, Deus lhe deu um sinal da cura. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Aqui nós precisamos entrar um pouquinho na física. Nós temos o primeiro relato em Josué, capítulo 10, a partir do versículo 2. Quando José luta, José clama a Deus que o dia fosse maior. E o universo, o planeta Terra parou. A Terra parou. Lá nos diz quase 24 horas. Quase um dia inteiro, ela parou. A Terra tem uma velocidade de 27 mil quilômetros horários. Essa é a velocidade da Terra. 10 graus, 1 grau igual a 60 minutos. Então temos 10 horas. 10 horas pararam. Isso temos então o preenchimento de um dia que nós estamos vivendo, a dizer atrasados, ou podemos estar adiantados um dia. Os cientistas no século XIX, eles dizem, não, mas é impossível que isso possa acontecer. Depois que surgiram os computadores vastos computadores, eles fizeram uma análise. Eles começaram a recuar os dias, até chegaram nesse ponto aqui, no tempo de Ezequias. Parou. Ou seja, o sistema, todo o sistema, terra, sol, todo o sistema parou. Estagnou. Fora mais, encontraram novamente uma parada outra vez. Ou seja, disseram, a Bíblia está com razão. Por que precisamos duvidar? Deus criou todas as coisas. Se Deus quer parar a rotação da terra hoje, ele para. Que ele é o dono, ele é o soberano, ele faz o que quer. Vamos então para o capítulo 40. Isaías, capítulo 1 até o 39, ele fecha aqui, mas não podemos esquecer, passado do 39, 85 anos passaram, a primeira leva dos judeus foram para a Babilônia. Aqui nós não temos essa descrição, não, porque é um relato, outros livros da palavra de Deus, mas não podemos esquecer isso aqui. Quando nós entramos no capítulo 40, nós temos um novo linguajar de Deus. Ou seja, uma nova forma que Deus se dirige ao seu povo. Então, vamos dar um resumo rapidinho do capítulo 40 até o seu final. No capítulo 42, nós temos a pessoa do Messias. Capítulo 44, a divindade, ou seja, 42, a divindade, e 44, a pessoa do Messias.
e 53, temos então a humildade do Messias, e 53:2, humildade do Messias, 53:5, nós temos então a sua morte, e de 50 em diante, o reino do Messias. Isto que vai ser tratado aqui para frente no estudo da nossa revista. Mas, no versículo 6, nós somos comparados com a erva. No versículo 3, nós temos a referência de João Batista. Quem era o João Batista? Quando nós lemos então Isaías, começa assim: consolai, consolai-nos, diz o texto, questão do consolo, consolo de Deus. A partir deste momento, nós vamos encontrar Deus consolando o seu povo. Deus dizendo a vocês: vão para o cativeiro, vocês vão sofrer, vocês vão passar tudo isso, mas depois vocês vão encontrar o consolo meu. Porque Deus tinha corrigido o seu povo da idolatria. É a pior coisa de um ser humano ser idólatra. Ou seja, pegar a criação de Deus e dela fazer um Deus. Agora, eles curados, então Deus traz então a consolação ao povo. E aqui temos então a mensagem de João Batista. Ele foi o precursor de Jesus. Nós temos isso amplamente já no Novo Testamento. E no versículo 6, como nós já falamos, nós somos comparados com a erva. Ou seja, a nossa vida, ela vai, vós do que clama. Vós do que diz, clama, alguém disse, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, sopronha neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste ou permanece para todos sempre. Palavra de Deus. Isso nós encontramos já lá em Jó capítulo 14. Jó levanta essa questão também. Nós encontramos no Novo Testamento, Jesus, lá no Sermão do Monte, do capítulo 6 de Mateus, ele fala também em parte, nós temos Salmos falando sobre isso, Tiago também fala sobre isso, ou seja, a nossa vida é uma vida breve. Uma comparação, ou seja, a vida do ser humano, ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é, vamos dizer, a infância até o jovem. O jovem tem todo o vigor, toda a energia, ele quer fazer muita coisa, mas ele não tem dinheiro. Aí vem depois, a segunda fase é aquela fase, muita energia, muito trabalho, muito dinheiro, mas não tem tempo para usufruir o dinheiro. E depois vem a velhice. Tem tempo, tem dinheiro, mas não tem mais energia. Essa é a nossa vida. Essa triste realidade. E Deus não nos compara, então, nós somos erva. Por isso, o salmista nos diz, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que conseguimos um coração sábio. No versículo 22, Deus fala então, no versículo 22, vamos lá para a leitura da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que coisa fantástica! Isaías, das profecias, 700 e poucos anos antes de Cristo, nós temos isso, Deus está falando que ele está sentado sobre o globo terrestre. Naquele tempo, as pessoas pensavam que a terra era rasa. A terra era rasa. Por isso, o físico Galilei que nasceu 15 de fevereiro de 1564, que ele nasceu, 1564, vou repetir para você não esquecer, 15 de fevereiro de 1564. Foi o primeiro homem que afirmou que a terra é redonda. Ele não foi morto pelo Papa porque ele foi escondido, porque foi dito que era uma grande heresia. Mas, a partir depois, outros cientistas vieram e confirmaram aquilo que todos nós cremos e sabemos, que nós estamos vivendo uma terra que é um globo, que Deus falou aqui através de Isaías, mas o ser humano não creu, não atendeu. Será que o ser humano mudou? Não. Por quê? Muita gente não crê na palavra de Deus.
Muitas pessoas até leem, mas começam a tirar. Eu me lembro de um pastor muito moderno. Quando ele pregava, ele falava assim no sermão: ó, meus irmãos, isso aqui que eu estou falando, eu não consigo crer. Tinha uma vovozinha lá sentada no banco, e ela rascava, então, essa folha da Bíblia. Cada mensagem que o pastor falava, ela rascava. Um dia o pastor foi fazer uma visita naquela irmãzinha, e foi na casa, ele pediu: irmã, traz a sua Bíblia. E ela trouxe a Bíblia, o pastor já tinha na mente o texto, ela foi lá no texto e não encontrou a folha. Ele disse: mas minha irmã, o que aconteceu? Tua Bíblia é toda rascada. Não, pastor, quem rascou foi o senhor. Porque o senhor falou que o senhor não crê, então se eu não crê, também não quero crer. Aí ele caiu em si. O que ele estava fazendo? Por isso, precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a nossa palavra permanece. A nossa palavra é crida, ela é reconhecida, porque as pessoas creem nas autoridades. Terminando a palavra do Senhor, a partir do versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrilhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse texto foi um dos primeiros sermões que eu preguei na minha vida. É uma riqueza ímpar que nós encontramos aqui. O nosso Deus é um Deus que não se cansa. Ele não é um homem, porque ele é Deus. O Deus onipresente também entre o seu povo. Isso Jesus deixou bem claro: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu quero frisar duas coisas. Primeiro eu quero falar sobre a águia. Ele compara aqueles que esperam no Senhor. Depois a próxima vai ser o verbo esperar. Aqueles que esperam no Senhor, se compara com uma águia. A águia, ela consegue mirar, enxergar perfeitamente até 7 quilômetros. Ela chega a uma velocidade de voo de 389 quilômetros horários. Vou repetir. A águia consegue ver perfeitamente 7 quilômetros. E o voo dela, ela consegue chegar a 389 quilômetros. Deus nos compara com uma águia. Tem muita gente que se compara com um gafanhoto. Eu não quero falar sobre o gafanhoto. Meu tempo está acabando. Mas vamos ser águias. Vamos chegar diante de Deus como águias. Porque Deus me quer ver. Deus quer você, meu querido, amado irmão e irmã, como uma águia. A visão de Deus. A velocidade de Deus. Não precisamos correr para evangelizar as pessoas. Esse é o desejo de Jesus. Mas eu ainda quero falar sobre aos que esperam. A palavra esperar não é esperar lá sentado no consultório, não. A palavra original aqui no hebraico quer dizer um soldado ferido, que está prestes à morte, mas ele está se rastejando sobre a terra para procurar um socorro. Isso é esperar. Espera no Senhor, espera, vai se rastejando. Vai lá andando ao encontro do Senhor e Ele vai nos socorrer. Se você tem um papel, uma caneta, você precisa anotar aquilo que eu vou fechar agora no fechamento. Para nós podermos entender a Bíblia. Meus queridos irmãos, o que eu vou falar agora é um segredo bíblico. Para que nós não sejamos confundidos. A prosperidade é a grande bênção do Antigo Testamento. A prosperidade é a grande bênção do Antigo Testamento. A
adversidade é a grande bênção do Novo Testamento. A adversidade é a grande bênção do Novo Testamento. Meus amados irmãos, nós não podemos esquecer isto. Eu sei que Deus nos quer abençoar, mas nós estamos no Novo Testamento, nós somos abençoados nas adversidades, nas dificuldades. Quando nós nos arrastamos diante da presença de Deus, nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. Ele quer ver um coração contrito, como diz o Salmo, Ele não despreza, Salmo 51, Ele não despreza. Isso nós encontramos aqui. No Novo Testamento, Jesus tomou a carga dos meus pecados, dos seus pecados. Ele andou. Ele carregou a cruz. Deixa eu corrigir alguma coisa. Jesus não caiu, nunca, jamais podia cair com aquela cruz. Isso é falso quem os determina. Você não vai encontrar na Bíblia. Jesus jamais podia cair. Mas ele carregou a cruz. Ele foi na cruz por causa de mim, por causa de nós, para nos dar a vida. E nós somos seguidores, ele diz, e nós precisamos carregar. Eu preciso carregar a minha e você precisa carregar a sua cruz. E seguir fielmente ao Senhor Jesus. A honra, a glória seja dada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, Pai querido, Deus amado. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a depender do Senhor e não confiarmos nos nossos pensamentos, nos nossos projetos. Ensina-nos a descansar no Senhor e a confiar e a esperar no Senhor. Ó Pai, obrigado que os nossos dias estão contados diante da Tua face. Por isso, ensina-nos a contá-los. De tal maneira, conseguimos corações sábios. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por este dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe a sua vida. Tenha um abençoado domingo. Uma abençoada semana na presença de Jesus. Amém.